Agora vamos falar um pouquinho sobre a identidade do professor, a identidade do profissional, que na realidade ela vem se formar desde o início da faculdade, desde o início do primeiro período. E se a gente parar para pensar, ela vem se formar desde antes do professor entrar de fato na universidade. Ela vem a ser construída na formação inicial e venha ser assumida lá no estágio, lá no ensino, onde eu vou pôr em prática essa identidade. E quando eu falo que essa identidade ela pode ter vindo até de antes, são das experiências enquanto aluno. Quando eu penso naquele professor com admiração, pois eu vou levar este professor para a minha identidade e vou atuar da mesma forma, parecido, claro, da maneira que esse professor atuava. Então, são experiências que também constroem a minha identidade enquanto profissional. E eu venho assumi-la lá no estágio supervisionado. Então, é, de fato, através do estágio supervisionado que a maioria dos licenciados realizam, de fato, o seu primeiro retorno à escola, né? Porque após terem sido alunos, eles vão retornar com tudo como professores. Então, a parte em que o aluno, estagiário, ele vai assumir, então, pela primeira vez, a sua identidade profissional e sentir, né, na pele o compromisso que o professor ele vem a ter com o aluno, com a escola em si, com a comunidade escolar, com a família. Então, é um compromisso que ele vai pôr em prática a sua identidade profissional naquele momento que vai iniciar o ensino lá no estágio. Então, a prática de ensino por meio do estágio, ela permite aos discentes que não exercem o magistério a construção de saberes e a formação da identidade profissional. Tardif, ele coloca que uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de vida, principalmente de sua socialização enquanto alunos. Então, é o que a gente já conversou, é o que eu já falei sobre essa experiência que os professores carregam. Então, eu venho construir a minha identidade, estou construindo a partir das minhas experiências, da minha história de vida, das disciplinas que eu cursei e toda uma trajetória. E eu trago agora a LDB quando ela fala que até o fim da década da educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Dessa forma, pessoas que já atuavam no magistério retornaram às universidades para cumprirem a exigência. De fato, essa lei, a partir dela, muitos professores que tinham apenas o magistério entraram na universidade para cumprirem, né, de fato, essa lei. Claro que ainda hoje existem professores que atuam apenas com o magistério em sala de aula, mas por que eu trouxe ela? Eu trouxe ela, basicamente, por uma experiência própria, porque eu fiz normal médio, que é o antigo magistério, e logo em seguida passei em um concurso, entrei direto na sala de aula, e logo depois eu passei no vestibular e fui cursar matemática. Então, no estágio, claro que eram realidades diferentes, né? Anos iniciais, anos finais, mas no estágio eu consegui ressignificar minha prática, consegui ver coisas que eu não conseguia ver apenas na minha sala de aula. Eu trago isso não apenas para a questão dos anos iniciais, não é? Como também existem professores que desde o primeiro período, vou dizer terceiro período, mas eu já conheci professores que no primeiro período da graduação
já estavam inseridos em sala de aula, já eram professores, né? Já estavam lá como professores regentes. E mesmo assim, o estágio, ele é extremamente importante para essa questão de ressignificar a prática, para conhecer outras realidades, outros desafios que não existem na sua sala de aula. Então, para as pessoas que já conhecem o interior da escola, o estágio é uma possibilidade de ressignificação da identidade profissional e uma proposta de formação contínua, formação continuada, que a gente sabe que a nossa formação, ela inicia-se na faculdade, inicia-se na graduação, mas ela não para ali. Ela deve sempre continuar. Afinal, nós, professores, devemos sempre estar aprendendo, sempre em um processo de construção. E a nossa formação, a formação continuada, muitas vezes é colocada pelas prefeituras, pelo Estado, enfim, mas às vezes a gente também pode procurar essa formação continuada, né, em cursos, enfim. Então, o futuro professor, segundo o Tardif, ele, ao vivenciar diretamente a docência, cria a possibilidade de confrontar seus saberes e suas crenças acerca dos diferentes fenômenos que compõem e se interrelacionam ao ensinar. Ao se deparar com o ensino, ainda que sob a supervisão dos professores da escola e da universidade, o choque com a realidade é inevitável. Dessa forma, o estágio supervisionado também passa a ser um lugar de desconstrução e reconstrução de saberes e crenças desses futuros professores. Então, no momento em que eu sou aluno, eu tenho uma determinada crença sobre o que é ensinar, sobre o que o meu professor ensina, sobre como ele ensina. Quando eu vou para a sala de aula enquanto professor, eu mudo essa crença. Então, eu vou desconstruir o que eu entendia, vou reconstruir novamente. Ali as visões são muito diferentes. O professor tem uma visão, coordenador, gestor tem outras, e são realidades um pouquinho distintas, mas que são necessárias essas desconstruções e essas reconstruções. É interessante que um professor ele pode, inclusive, desconstruir no final do ano letivo, inicia-se outro ano, ele vai começar a reconstruir umas novas ideias. É interessante que, como eu sou dos anos iniciais e finais, já aconteceu de que eu estivesse em uma turma do quinto ano, dei aula no quinto ano, o ano inteiro, e eu tinha uma visão, uma crença sobre aqueles alunos. Fui dar aula novamente a esses alunos lá no nono ano. Vejam, poucos anos de diferença. Eu achava que eu já conhecia esses alunos, já tinha total envolvimento com eles. No entanto, eu tive que desconstruir o que eu sabia e reconstruir novamente, porque existem mudanças e mudanças foram necessárias para esta reconstrução. Então, sempre há uma realidade nova, alguma questão nova, algum desafio novo que eu preciso compreender, desconstruir o que eu achava que sabia e começar a reconstrução. Então, é durante o estágio supervisionado que os alunos têm o primeiro contato com o exercício da docência. E isso, tirando, não é, todas as questões que eu já falei sobre o magistério, sobre os professores que já iniciam desde os primeiros períodos ali da graduação. Então, as situações de prática que vivenciam durante o estágio são situações reais, permeadas por problemas e dificuldades semelhantes ao que o professor ele vem a se deparar no dia a dia da escola, que possivelmente vivenciarão futuramente. Então, é extremamente importante que o aluno, que o estagiário, seja aquele que ainda não esteve em uma sala de aula enquanto professor, seja aquele que já está em sala de aula, ele consiga vivenciar os problemas ali vistos e elaborar estratégias, porque futuramente pode ser que ele possa utilizar essas estratégias. Claro que serão realidades diferentes, mas pode ser que eu possa utilizar, que eu consiga utilizar. Então, é extremamente importante
que eu participe desse estágio, participe desse ensino, eu esteja atuante nessas situações. Então, durante o curso de graduação, começam a ser construídos os saberes, as habilidades, as posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências pessoais em contato direto com o campo de trabalho, que ao longo da vida profissional vão sendo reconstruídos no exercício da profissão. É interessante que essas posturas e atitudes, de fato, a gente leva para a vida. Durante o curso de graduação, a gente vai aprendendo com os professores para utilizar de fato na prática, e no momento que a gente está ali na atuação, no ensino lá no estágio, a gente já começa a utilizar essas posturas. É interessante que, como eu fiz normal médio, eu lembro dos meus primeiros estágios lá no normal médio, e lembro que a minha professora de prática, ela falava muito sobre essa postura e atitude do professor. E até hoje eu trago essas palavras dela comigo e nunca me esqueci. Então, essa postura e atitude que formam o profissional, eu carrego comigo até hoje. E são construídas, de fato, na graduação. Então, terminando um pouquinho de falar sobre ensino, trazendo agora a teoria e a prática, que a gente iniciou falando sobre ela, e acho uma das coisas mais importantes ao ver essa junção entre esses dois conceitos, afinal de contas, a teoria e a prática nos espaços escolares fazem, na verdade, elas permeiam a atuação docente, tanto uma quanto a outra. No caso, essa visão dicotômica desses dois conceitos vem acarretar dificuldades tanto na atuação do estagiário quanto no profissional, visto que o profissional docente ele precisa ser formado com um número mínimo de habilidades e competências. Então, concepções metodológicas, planejamento didático, avaliação, enfim. E essas serão postas em prática, primeiramente em seus estágios, claro, evidenciando o saber ensinar. Um professor ele precisa ter embasamento teórico. Então, não posso separar esses dois conceitos. Eu tenho que uni-los. Eu tenho que unir a teoria e a prática. Então, na efetiva prática de sala de aula, o estagiário tem a possibilidade de entender vários conceitos que lhe foram ensinados apenas na teoria. Então, no momento que eu estou em sala de aula, na verdade, no momento que eu estou participando da aula na graduação, eu começo a ver teorias, começo a ver conceitos que talvez eu não entenda por que eu estou estudando aquilo. Mas no momento que eu consigo ligá-los à prática, eu irei compreendê-los melhor. Então, vejam a importância de interligar os conceitos, as teorias à prática. Então, ao ser inserido no espaço escolar, para compreender seu cotidiano e aprender a agir diante das mais diversas situações, o licenciado passa a ter uma formação mais sólida, uma vez que se torna mais evidente a correlação entre a prática e a teoria. É importante que a gente sempre interligue as duas, nem apenas só teoria, nem apenas prática, mas as duas juntas. As duas juntas vão me fazer caminhar no processo de ensino. E quando a gente trata da prática pedagógica, da prática de ensino, eu vejo como um momento onde eu tenho um espaço para reflexão sobre saberes e prática de ensino. No caso, é neste momento da disciplina onde eu vou refletir sobre as teorias, sobre as práticas que eu já vi, e durante o ensino do estágio, eu vou pôr em prática
tudo aquilo que eu escutei durante as aulas. E desta forma eu também posso fazer uma correlação aí, onde eu utilizo as teorias que eu estou escutando na prática do estágio e levo a prática do estágio para refletir durante a disciplina de prática pedagógica. Então, existe essa importância dos dois momentos na graduação, tanto a reflexão que eu faço durante a aula de prática, quanto o ensino, a efetividade da prática ali no estágio. Então, Pimenta coloca que uma oportunidade de refletir sobre a teoria e pensar dialeticamente a prática são nas aulas de prática de ensino, onde as experiências de estágio são expostas e refletidas coletivamente, ultrapassando o senso comum pedagógico e buscando resolver problemas. Esse é o momento de conciliar teoria e prática, tendo como objetivo formar um educador como profissional competente, técnico, científico, pedagógico, cujo compromisso é com o interesse da maior parte dos educandos. Então, vejam só, é na aula de prática que eu consigo fazer essa reflexão e fazer essa correlação. Então, vejam a importância